Olá, bem-vindos a mais um episódio de Maturidade de A a Z. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre maturidade e coragem. Como sempre eu faço, vamos começar com uma frase que vai nos permitir refletir e entender um pouco melhor o que se trata essa tal de coragem e que parece ser uma característica da pessoa madura. A frase que eu escolhi hoje é uma frase de Aristóteles. E ela diz o seguinte: só nos tornamos homens quando nos superamos. Você talvez se pergunte, doutor Pacheco, mas o que essa frase tem que ver com a coragem? O Aristóteles está falando de superação, superação de si mesmo, autossuperação. O que isso tem que ver com a coragem? Vamos começar tentando entender da forma mais básica possível do que se trata a coragem. E talvez a forma mais básica é aquela que nos remete à origem etimológica da palavra. A palavra coragem, ela tem muito que ver com coração. De fato, coragem, em latim se diz coraticum, que é uma palavra formada nada mais nada menos do que pelo substantivo cor, cordes, que significa coração, mas esse sufixo formador de substantivo aticum. Se você me acompanhou, você deve ter se perguntado: como é possível, no latim, que eu pegue um substantivo e acrescente um sufixo formador de substantivo? Por que eu precisaria substantivar um substantivo? E aqui vem a coisa interessante. Vamos pensar agora, talvez menos etimologicamente e mais filosoficamente. Substantivo é nada mais nada menos do que aquilo que é o próprio de uma substância. Substância significa nada mais nada menos do que o quê? O que há de estável, stância, escondido por debaixo de alguma coisa, sub. Dizer que coraticum é a substantivação do coração é dizer que aquilo que está escondido debaixo do coração, por dentro do coração, é nada mais, nada menos do que a coragem. Um coração, em sua substância, deveria ser corajoso. Por que um coração é corajoso? Como um coração é corajoso? O que significa que a coragem é alguma coisa em nós que está mais perto do nosso coração do que da nossa cabeça? Significa que, para ser corajoso, é preciso que eu esteja disposto a sair de mim. É preciso que eu esteja disposto a avançar para fora de mim. É preciso que eu esteja disposto a produzir, gerar alguma coisa que se dirige não para mim, mas se dirige em primeiro lugar para fora. Gerar alguma coisa é próprio de um coração generoso. Generosidade, de fato, vem de genus, que significa gerar. De fato, a coragem, ela tem muito de generosidade. A coragem tem muito de uma disposição não egoísta de ter atenção para fora de mim. O imaturo, e talvez começando a olhar para essa perspectiva, a perspectiva do imaturo mais do que do maduro, o imaturo é exatamente aquele que é um egoísta. Ele é covarde porque no fundo, ele está preocupado só consigo mesmo. Ele é covarde porque no fundo, ele não sabe dar. Ele não sabe, de fato, produzir nada que seja destinado, na verdade, não a si, mas ao outro. Há, porém, uma outra característica da coragem e que é interessante da gente pensar nela. Porque há uma coragem que não é destinada para fora, mas é uma coragem que tem como objeto a mim mesmo. É aquela coragem de lutar contra o que há em mim que me impede de ser corajoso para fora. A coragem de lutar contra a minha preguiça, a coragem de lutar contra o meu egoísmo, a coragem de lutar contra a minha soberba, o meu orgulho, a minha pretensão, a coragem de lutar contra tudo aquilo que em mim, repito, me impede de ser generoso. A coragem também de persistir
naquelas circunstâncias em que tudo parece indicar que a melhor saída é escorregar para dentro de um hábito disfuncional, um hábito vicioso, um mau hábito. E veja, mais uma vez, se a gente pensa da perspectiva do imaturo, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar no imaturo um homem, uma mulher, que certamente não consegue lutar contra aquilo que há em si de viciado, de errado. E normalmente, exatamente porque não luta, acaba agindo de forma inconsciente, temerária, imprudente. Mas veja só, tem uma outra coisa. O imaturo, ele age assim, de forma temerária e imprudente, exatamente porque ele não se conhece. E ele não se conhecendo, qual é a consequência mais imediata? É que ele não luta contra aquilo que em si precisa ser extirpado, precisa ser combatido. Contra o que ele precisa empreender uma luta cotidiana. O imaturo, de fato, é alguém que não se conhece. E porque não se conhece, aquilo que parece ser às vezes uma coragem é, na verdade, uma grande soberba. É uma grande pretensão. É uma grande temerariedade. Temeridade, melhor dizendo. Estas características do imaturo, o egoísmo, que faz com que ele se volte sempre para si mesmo e, portanto, não ser generoso, não conseguir se deslocar para fora de si. Um egoísmo que também significa nada mais, nada menos do que um conhecer-se superficialmente e que acaba declinando em pretensão, soberba, temeridade, inconsciência, imprudência, marcam as características do homem e da mulher imaturos, que, portanto, nunca lutam contra si, nunca se superam. Olha, a primeira grande ponte, portanto, na verdade, a segunda grande ponte com aquilo que a gente já viu lá na frase inicial. Porque trata-se de duas superações. A superação do mal, do egoísmo, e a superação da imprudência, do não conhecer-se. Superar-se é saber tudo aquilo que há em si, que precisa ser alvo de uma luta. Superar-se é justamente vencer em si mesmo a tendência de ficar preso num egoísmo, trancado num coração mesquinho, pusilânime, uma alma pequena. Diferentemente, o maduro é aquele que certamente é corajoso, porque o seu olhar não se dirige para si, mas pelo contrário se dirige sempre para fora de si. Cuida amorosamente de todo aquele que é menor do que ele, daquele que é mais frágil, daquelas pessoas de quem ele é responsável, por quem ele é responsável. O maduro está sempre generosamente, amorosamente atento ao seu redor. E por isso se move em primeiro lugar, sempre, a fim de proteger, a fim de defender aqueles que não têm a força necessária para se defender sozinho. O homem e a mulher maduros são corajosos porque estão sempre dispostos a recomeçar. Estão sempre dispostos a persistir, portanto, e persistir num objetivo, naquele objetivo de uma vida inteiramente dedicada ao autoaperfeiçoamento, não porque me interessa subir numa espécie de panteão, numa espécie de altar em que eu me mostro como imaculado. Não. É uma luta de aperfeiçoamento de si, porque o aperfeiçoamento de si é tornar-se aquilo para que eu nasci para ser. E eu, pessoa humana que sou,
Nasci para ser alguém voltado para fora de mim. Essa luta cotidiana é uma luta hercúlea, é uma luta heróica, efetivamente. É como se eu entendesse que todo dia eu tenho um trabalho de Hércules a realizar. Todo dia eu preciso tornar o ordinário de uma vida marcada pela rotina numa vida extraordinária. E extraordinária por quê? Porque eu imponho no horizonte da minha vida um objetivo, uma meta a ser alcançada. A meta do tornar-me melhor. Uma meta que não se encontrará num porvir distante. Não sei quando, não sei onde, não sei como. Mas uma meta que se coloca na menor de todas as unidades de uma vida. O dia. O dia se torna extraordinário, porque eu busco em cada gesto meu o que há de mais alto, o que há de maior, o que há de mais árduo. E busco corajosamente sair de mim mesmo, lutar e persistir, sempre corajosamente.